desta edição do Acontece no Rio. Continuam as audiências para definir os investimentos das secretarias municipais. Diagnóstico precoce do autismo nas unidades públicas de saúde e educação agora é lei. Iniciativa quer aumentar a participação do Rio no mercado internacional de audiovisual. Voltamos já já. Olá. Olá. Saúde aposta na prevenção e promete expandir o programa Clínicas da Família no ano que vem. O secretário apresentou as metas orçamentárias de 2014 e os investimentos previstos até 2017. A previsão orçamentária da pasta para 2014 será de mais de 4 bilhões de reais. Durante a audiência, o secretário Hans Domann apresentou as diretrizes e as metas para o PPA de 2014 a 2017. Uma das principais ações da pasta será no combate ao crack. Até 2016, a secretaria planeja construir mais 21 clínicas da família. A meta é atingir cerca de 70% da população com os serviços da rede básica de saúde. Um investimento de mais de 70 milhões de reais que será feito nessa área e que é fundamental para a estruturação e organização do sistema de saúde como um todo. Ali que se dá atenção primária, se dá toda a coordenação do sistema de saúde, permite uma vinculação mais próxima ao cidadão, uma convivência entre o sistema de saúde e o cidadão e, fundamentalmente, é ali que se faz prevenção e se evita que as pessoas fiquem doentes. Parlamentares subiram à tribuna para questionar os investimentos na área da saúde. Seria necessário um hospital no Recreio. Eu não falo porque o Recreio, pela posição até de que Vossa Excelência sabe do nosso trabalho político naquela região, mas de ponto estratégico, que seria até mais importante do que ser feito um agora em Jacarepaguá. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador professor Washington, fez uma avaliação propositiva à previsão de investimentos na área da saúde. Em 2009, o orçamento da cidade do Rio de Janeiro era de 10 bilhões e 500 milhões. E tínhamos uma destinação para a saúde de 16%. Hoje, o orçamento de 2014 é de 27 bilhões e aumentou ainda o percentual, que passa a 21,31%. Previsão de investimentos para a conservação da cidade, limpeza urbana e iluminação pública também foi apresentada na audiência do orçamento de 2014 e do plano plurianual do próximo quadriênio. A previsão para o ano que vem da Secretaria de Conservação é de mais de 584 milhões de reais. Segundo o secretário Marcos Belchior Correia, 3 programas são considerados estratégicos: gestão integrada de vias públicas, acessibilidade e conservação de vias especiais e túneis. O secretário disse que está sendo feito um mapeamento digital de toda a rede pluvial da cidade. O carro vai passando, vai filmando e vai mapeando, ou seja, ele transforma o ambiente real no ambiente digital. Cada pontinho daquela imagem ali, cada pontinho desse, ele é georreferenciado. Com isso, eu tenho uma quantidade de informações absurda nesse contexto. Eu sei tamanhos de ruas e calçadas, o tipo do solo, sei quantidade de bueiro, tamanho do bueiro, diâmetro do bueiro, quantos ralos tem na rua. Belchior falou ainda da importância do programa Geovias. Geovias é um grande avanço que a cidade do Rio de Janeiro já deu em comparação a outras cidades do Brasil. A Secretaria de Conservação é responsável por todo o licenciamento de todas as intervenções públicas na cidade, que é um trabalho difícil, é um trabalho volumoso, e que isso está no escopo da Secretaria. A cidade está passando por diversas transformações e a gente precisa dar esse ordenamento adequado. Então, o Geovias, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, ele simplesmente mapeia todos os operadores de subsolo da cidade, que é um passivo de anos, coisa que nunca tivemos e já temos isso na Secretaria. Então, hoje a gente conhece todos os operadores, todas as concessionárias, todas as empresas que operam no subsolo da cidade do Rio de Janeiro. O vice-presidente da Comissão de Orçamento, vereador Átila Alexandre Nunes, considerou baixo o investimento proposto para melhorar a acessibilidade na cidade. Pelo orçamento 2014, a rubrica em relação ao Rio Acessível, mais ou menos na casa de 2,3 milhões. Isso significa mais ou menos 0,4% de todo o orçamento da Seconserva. Mesmo com a abrangência das atribuições da Seconserva, me parece muito pouco investimento por parte do Poder Executivo para levar acessibilidade a uma cidade que
que vai sediar, né, não só a Copa do Mundo, mas também as Olimpíadas, me parece uma cidade que se propõe a ser moderna. A própria questão aí do lixo reciclável, a gente vê que tem esse intuito, mas me parece um objetivo, um investimento curto. Já o vogal Jefferson Moura falou da falta de lixeira e de banheiros públicos, mas ressaltou a mudança de postura dos cariocas. E aí, nesse sentido, o que está sendo pensado na cidade, no sentido de estender a implementação das lixeiras públicas. Se nós pegarmos algumas regiões da Zona Norte, boa parte da Zona Oeste, mesmo no centro do Rio, no entorno da área central do Rio de Janeiro, o déficit de lixeiras é perceptível. Outra questão é a questão dos banheiros públicos, né? A gente discute isso, o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas, Jogos, e, objetivamente, no que diz respeito à construção de banheiros públicos, é uma tragédia. O vereador Tio Carlos criticou a falta de conservação e a manutenção de brinquedos em praças. E eu não sei o que falta, às vezes, a questão dos brinquedos nas praças. Infelizmente, a criança de 9 anos morreu, mas outros se machucam constantemente. E nós precisamos, secretário, que o prefeito Eduardo Paes entenda que as praças são mais de 1.700. Nós temos imagens que eu nem vou mostrar, temos mais de 100 praças que chocam a todos. Na apresentação da Conlurb, que terá um orçamento de cerca de 950 milhões de reais, o presidente da Companhia de Limpeza Urbana fez uma previsão otimista sobre a destinação de resíduos no município. O aterro nosso de Jericinó, nós faremos o encerramento dele agora até o final de março do ano que vem, e vamos ter 100% do nosso resíduo sendo destinado à seropédica. E aí a gente elimina o último aterro que ainda não, que apesar de ser um aterro controlado, não cumpre 100% das orientações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E eu arrisco dizer que o Rio de Janeiro vai ser o primeiro município que vai ter 100% do seu resíduo destinado da forma como determina a lei. Roriz falou ainda do programa Lixo Zero e dos efeitos na limpeza urbana. Eu posso exemplificar, por exemplo, que na Zona Sul, em áreas como Leblon, por exemplo, nós já estamos programando mudança na logística de limpeza. O nosso gari hoje, que ele está saindo com a vassoura, ele está ficando ocioso. A gente vai, além de remanejar garis para áreas de baixa cobertura, o nosso gari que vai trabalhar no Leblon, por exemplo, ele já vai trabalhar como o gari que trabalha em Tóquio, que ele trabalha com uma pinça. Ele recolhe o lixo com a pinça, porque ele tem mais produtividade fazendo dessa forma. Porque o ganho de limpeza que a gente teve em algumas regiões da cidade foi tão grande que vai nos permitir fazer essa migração de mão de obra, por exemplo, para comunidades, para áreas da Zona Oeste, que a gente ainda tem cobertura baixa. A terceira a apresentar propostas foi a Rio Luz, que terá um orçamento previsto de 26 milhões e 895 mil reais. O presidente definiu como meta manter uma taxa de apagamento dentro dos padrões internacionais inferior a 2%. O vereador Carlos Caiado pediu ao presidente da Rio Luz explicações sobre os investimentos dos recursos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. O Fundo Especial de Iluminação Pública não tem só a finalidade da implantação, da modernização e de cuidar da manutenção da cidade do Rio de Janeiro, como também pagar a conta de energia da cidade do Rio de Janeiro. Sai desse fundo. Agora os motoristas que jogarem lixo nas ruas serão multados. A fiscalização é feita por equipes da Conlurb e da Guarda Municipal e ainda por agentes à paisana. As multas são emitidas com base no Código de Trânsito Brasileiro e vão de R$ 85 a R$ 127 reais. No caso dos motoristas, não é necessária a abordagem. Basta o fiscal anotar a placa do veículo para registrar a infração. No próximo bloco, lei institui o diagnóstico precoce do autismo. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Programa em parceria com a Rio Filmes pretende promover o cinema do Rio de Janeiro no mercado internacional. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. O Rio é atualmente a capital brasileira que mais investe em audiovisual. E agora, algumas entidades ligadas ao audiovisual se juntaram para criar uma marca, a Filmes from Rio. Aqui do meu lado está Adrian Musler, diretor comercial da Rio Filme, de uma das entidades representantes. Adrian, como surgiu essa marca e qual o propósito dela? Essa marca surge da necessidade dos produtores cariocas de ter um apoio para poder exportar melhor os filmes realizados aqui, realizados por empresas cariocas. Essa marca, na verdade, é uma junção de interesses para que os filmes feitos no Rio sejam mais vendidos no exterior e sejam mais vistos no exterior. Mas como é que vai funcionar e qual é a primeira ação?
Então, esse programa é um programa que visa a treinar, a capacitar os produtores do Rio para que eles possam ir nos principais mercados internacionais de filmes, que são Berlim, Cannes, Toronto, Veneza, para ir lá para negociar os seus projetos e os seus filmes com um apoio jurídico, um apoio comercial para maximizar o potencial de venda. Mas vocês fizeram alguma pesquisa preliminar que detectou alguma dificuldade dos produtores brasileiros de chegar a esse mercado internacional? Então, na verdade, fácil é chegar e pegar o avião. O problema é ter algum tipo de preparação para ter certeza que a pessoa vai lá, encontrar a pessoa certa que vai fazer a diferença na venda do filme no exterior ou na capacidade de levantar recursos para poder fazer coproduções internacionais. Ou seja, o diferencial desse programa é mandar o produtor para o mercado internacional com alto grau de preparo para ter um maior foco em resultados. E qual a importância dessa ação conjunta de várias entidades ligadas estarem agindo ao mesmo tempo na mesma marca? É um bom sinal de ver que todos os interesses são alinhados, tanto, por exemplo, da Firjan e do SICAV, que vê o interesse econômico disso, quanto da Prefeitura do Rio via Rio Film, quanto do Festival do Rio. Ou seja, isso mostra que tem uma sinergia e uma grande sinergia sobre este tema de exportação de filmes cariocas e que conseguimos muito rapidamente colocar tudo no de acordo numa iniciativa em comum. Acho que é um bom sinal do tamanho do audiovisual na agenda econômica da cidade. E a Prefeitura também está investindo, né, na criação de estúdios e na criação da cidade do audiovisual. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desses dois projetos. Então, na verdade, são projetos que vão ser feitos sem recursos públicos, no qual a Prefeitura vai organizar via Rio Film licitações para que empresas privadas possam construir complexos de estúdios com especificações já previstas nos editais, para que a cidade finalmente tenha uma infraestrutura em qualidade e em quantidade suficiente para absorver esse boom de produção que tem na cidade. Agora, você falou que é sem dinheiro público, mas qual a previsão de orçamento, de custo para esses projetos? A estimativa de investimento é, no Polo da Barra da Tijuca, aproximadamente 80 a 90 milhões de reais, e em São Cristóvão, na cidade do cinema, ao redor de 25 milhões de reais. E quais os benefícios que essas ações podem trazer para a cidade e para os cariocas? Então, para os cariocas, principalmente, o fato de ter estúdios faz que isso vai atrair mais produções aqui. Produções na cidade são duas coisas fundamentais para as pessoas: impostos e empregos. Ou seja, os benefícios tributários para a cidade são imensos e também é uma atividade que emprega cada vez mais pessoas no Rio. E tem também algum interesse da Prefeitura em fomentar, você falou que vai trazer emprego também, essa mão de obra para o cinema? Então, lançamos em 2012 um programa de capacitação de todas as profissões técnicas do cinema, que são iluminador, eletricista, operador de câmera, que é uma mão de obra que hoje falta para atender a todo esse boom de produção. E hoje o programa da Rio Film com o Senai é o maior programa de capacitação de formações técnicas para o audiovisual e é uma profissão de futuro para muita gente, imagino. Tá bom, Adrian, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Gabi. E é com vocês aí no estúdio. Lei cria instrumentos de vigilância e rastreamento precoce do autismo nas unidades públicas de saúde e educação do Rio. Os profissionais serão treinados para que possam identificar sinais do autismo o mais cedo possível para auxiliar no tratamento. Segundo dados do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, quase 90% dos casos de autismo no Brasil ainda não foram diagnosticados corretamente e precocemente, como é o caso do Iago. Uma criança que em momentos parecia ser surda, a gente chamava, ele não dava atenção, não ouvia. A gente primeiramente achava que era deficiência auditiva, né? Com o tempo a gente foi vendo que na realidade poderia não ser, porque alguns comerciais de TV ele corria para atender. Uma criança totalmente desorganizada com as coisas, né? E dificuldade na linguagem, ele tinha uma linguagem pobre, né? Porque o Iago é autista verbal, então ele nunca deixou de falar, né? Ele sempre falou, mas tinha uma deficiência, um déficit também na questão da linguagem. E como eu tenho um caçula, de 1 ano e 4 meses de diferença, o desenvolvimento dos dois era muito, já comecei a perceber algumas coisas, né? E como eu tinha tenho uma prima que trabalha em educação especial, ela começou a me ajudar também a descobrir. Aí, em menos de 6 meses, a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Até uns 4 anos de idade, foi quando ele fechou o diagnóstico. O autismo não é uma doença, como explica a neurocientista. Porque não é algo que a criança traga e se liberte disso. Então, ele é considerado ou um distúrbio ou um transtorno, né? Quer dizer, ainda hoje não se sabe,
né? Primeiro as causas que geram o autismo e principalmente a cura. Existem muitos remédios já sendo testados pelas indústrias farmacêuticas, alguns com um certo êxito, mas ainda em fase de testes. Por se tratar de uma disfunção global do desenvolvimento, não apresenta uma uniformidade de sintomas. Vânia explica quais são as principais dificuldades do Iago. Criança que não sabe ainda brincar. O brincar dele é o pique, é o peguei, que ele fala, né? Eu peguei e correr. É a questão que a gente fala social dele, porque é muito pobre, né? Ele vai chamar todo mundo de tio, vai chamar todo mundo de tia, ele vai abraçar todo mundo, se ele quiser passar a mão no teu cabelo, ele vai passar. A pedagoga Janaína alerta para a necessidade de um tratamento integrado. Vai exatamente acrescentar, né, nessa função de levar a criança a partir de uma prática pedagógica, psicopedagógica ou outras afins, a evoluir. Então, o multidisciplinar, a interação dessa criança é muito importante diante dessa possibilidade. Para Iago, o tratamento é uma brincadeira. Iago, o que você mais gosta de fazer aqui? Brincar com os brinquedos. O vereador Paulo Messina é autor da lei que obriga as unidades públicas de educação e saúde municipais a realizarem o diagnóstico precoce do autismo. Essa lei é muito importante, principalmente na área da educação, porque assim, as crianças com deficiência, elas nascem, muitas delas já nascem com alguns sintomas até físicos, né? Por exemplo, a criança com Down, você já percebe que ela tem a síndrome desde o seu nascimento. Em relação ao autismo, é um transtorno, já não é com deficiência, mas enfim, é um transtorno que a criança começa a apresentar e é mais fácil você diagnosticar só lá no segundo ano, terceiro ano. Muitos pais até sem informação só têm o diagnóstico depois de já adulto. Quanto mais cedo a intervenção, melhor é o desenvolvimento da criança. E especialmente na área de educação, quando você faz o diagnóstico precoce, você já pode ter junto àquela criança uma série de abordagens educacionais que vão permitir que aquela criança possa se desenvolver melhor na escola, né? Então, por isso é importante que as crianças carentes, por exemplo, que estão nas creches municipais, elas tenham essa orientação, os educadores tenham esse treinamento para poder fazer esse diagnóstico, esse rastreamento para levar para o diagnóstico, para os pais poderem ter essa orientação e os educadores também terem a estrutura para ter adaptação para trabalhar com elas. O diagnóstico precoce, com certeza, ajuda muito essas crianças, né, que já começam a ter um desenvolvimento ali já mais cedo. Porque quanto mais cedo a gente começa a tratar a criança, mais chances ela tem de ter uma qualidade de vida melhor. A vereadora Tânia Bastos também apresentou um projeto de lei que institui programas e diretrizes para promover a inclusão das pessoas autistas, como a elaboração de uma cartilha. A nossa participação aqui, ou seja, a participação do Legislativo, foi 100%, porque quando a lei ela foi sancionada, nós aí partimos para a execução. E de que forma poderíamos executar? Obviamente que só através, né, de um material, que inclusive a lei fala isso, que era através de um material impresso, para que fosse divulgado todo o transtorno espectro autista na cidade do Rio de Janeiro. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser rever este programa, é só acessar câmara.rj.gov.br. Até a próxima.